Boa tarde, são 17 horas aqui em Paris, os títulos do jornal. Liliana Henriques. Guiné-Bissau, o presidente da República, acusou ontem 3 antigos militares condenados no passado por tráfico de droga de estarem por detrás do assalto contra o Palácio do Governo na semana passada. Ucrânia, Washington afirma que a Rússia poderia lançar uma invasão a qualquer momento, pelo que Joe Biden exorta os seus concidadãos residentes na Ucrânia a deixar imediatamente o país. Conosco está Dusko Sekulic na realização e de imediato as notícias. RFI, a Rádio do Mundo. Abrimos com a atualidade africana. Guiné-Bissau, o presidente da República, acusou ontem 3 antigos militares condenados no passado por tráfico de droga, nomeadamente o ex-contra-almirante José Américo Bobo Natchuto, chefe da Marinha nos primórdios dos anos 2000, de estarem por detrás do assalto contra o Palácio do Governo na semana passada. Mais por nós, como sabe Aldeia. Sissoko Embalo citou os nomes de Bobo Natchuto, ex-comandante da Marinha de Guerra Guineense, de Chamiala e de Papis Djemé, 2 oficiais da Armada Guineense. Embalo disse que os 3 envolvidos na conjura se encontram entre as várias pessoas detidas em Bissau, entre militares, polícias e civis. O presidente guineense afirmou também não ter dúvidas em como seriam pessoas envolvidas com o narcotráfico, pessoas ligadas aos grandes cartéis da droga. É facto que Bobo Natchuto esteve detido nos Estados Unidos da América após ter sido capturado em abril de 2013 pelos norte-americanos em águas internacionais numa operação em que era suspeito de envolvimento no tráfico de droga para os Estados Unidos. Esteve detido durante 3 anos numa prisão de Nova York até regressar a Bissau em 2016, dedicando-se ao negócio de bebidas alcoólicas e a venda de gasóleo. Tidos como militares muito ligados a Bobo Natchuto, Chamiala e Papis Djemé também estiveram detidos nos Estados Unidos em conexão com o tráfico de drogas. Após terem cumprido penas de prisão de 5 e 6 anos respectivamente, Chamiala e Papis Djemé foram reintegrados na Marinha Guineense. Agora, sem rodeios, o presidente Umar Sissoko Embalo apontou seus nomes e de Bobo Natchuto como estando envolvidos diretamente na conjura para o assassinar e promover um novo golpe de Estado na Guiné-Bissau. Moussa Baldé-Bissau, RFI. Refira-se, entretanto, que as estradas de acesso e de saída de Bissau, bem como os acessos a algumas cidades e povoações do interior do país, nomeadamente Ingoré e Safim, encontram-se sob vigilância militar. Foram montados postos de controlo. São Tomé e Príncipe, o arquipélago, vai passar a ter a partir de março uma nova embarcação para fazer a travessia entre as ilhas de São Tomé e Príncipe, projeto que resultou de uma parceria entre o Estado e um operador privado. Em entrevista à RFI, Wando Castro, ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, explicou que já foi feita uma avaliação prévia ao navio, que neste momento se encontra na Grécia. Nós já fizemos deslocar uma equipa técnica para a Grécia, onde o navio foi adquirido, estava no cais, para fazer a avaliação prévia do navio, exatamente para identificar as características e ver se consegue suprir as nossas necessidades em termos de segurança, em termos de navegabilidade e se é o formato mais correto para fazer esta ligação. O nosso mar entre as ilhas de São Tomé e Príncipe é um bocado específico. Então esta equipa técnica já esteve na Grécia, creio que em novembro, produziu um relatório técnico indicando algumas pequenas alterações que o navio teria que sofrer. Está nesse momento a sofrer esta intervenção e acreditamos que durante o mês de março vamos finalizar a assinatura do contrato com o investidor privado e que o navio consiga então chegar garantido uma maior capacidade de transporte de carga e de passageiro e consequentemente também a redução do preço das passagens e do transporte de mercadorias. Era Wando Castro, ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares são tomense, entrevistado por Stephanie Palma. Ainda relativamente à atualidade de São Tomé, o secretário de Estado das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente de São Tomé e Príncipe, Ernestino Gomes, demitiu-se do cargo depois da polémica desencadeada quando da sua nomeação há 10 dias pelo facto de ter sido condenado a uma pena suspensa de 3 anos de prisão por falsificação de documentos. Benin, 3 ataques à bomba artesanal terça-feira e ontem provocaram pelo menos 9 mortos, entre os quais um francês, assim como 12 feridos num parque natural do norte do país, junto do Níger, segundo o governo. Entretanto, no Saara Ocidental, os independentistas da Frente Polisário afirmaram hoje ter morto 12 militares marroquinos este mês durante várias ofensivas neste território, cuja soberania é disputada há largos anos por Rabat. A informação das mortes dos militares marroquinos não pôde ser confirmada de fonte fidedigna. Bissau.
94 FM. Na atualidade internacional, a Ucrânia, o ministro russo da Defesa anunciou esta sexta-feira que se está a preparar para lançar novas manobras militares na fronteira ucraniana, apesar das discussões diplomáticas para aliviar as tensões entre Kiev e Moscovo. Washington afirma por seu lado que a Rússia poderia lançar uma invasão a qualquer momento, pelo que Joe Biden exorta os seus concidadãos residentes na Ucrânia a deixar imediatamente o país. É uma guerra mundial quando os americanos e russos começam a disparar uns contra os outros. Estamos num mundo muito diferente daquele que conhecemos. É por isso que peço para que os cidadãos americanos saiam agora da Ucrânia. Estamos perante um dos maiores exércitos do mundo. Esta é uma situação diferente daquela que vivemos no passado e as coisas podem descarrilar muito depressa. Era o presidente americano Joe Biden com tradução de Miguel Martins. Noutro quadrante, foi em 2015 que a ONU declarou o 11 de fevereiro como Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência. Este ano é subordinado ao tema Equidade, Diversidade e Inclusão. A água une-nos. Mais pormenores com Luís Guita. Com o objetivo de alcançar o pleno e igual acesso e participação na ciência por parte de raparigas e mulheres, as Nações Unidas declararam 11 de fevereiro como Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Contudo, apesar dos esforços, as mulheres continuam a ser uma minoria no meio e, em particular, nas posições de liderança em pesquisa e investigação. De acordo com um estudo realizado pela ONU, em 14 países, a probabilidade de estudantes femininas concluírem licenciaturas, mestrados ou doutoramentos nas áreas científicas é menos de metade que a percentagem de estudantes masculinos. A investigadora e coordenadora do programa Ciência para o Desenvolvimento do Instituto Gulbenkian de Ciência, Leonor Ruivo, ressalta a importância de uma maior participação das mulheres na ciência. As áreas que nós chamamos de STEM, que é Ciência, Tecnologia, Engenharias e Matemática, continuam a ser áreas muito dominadas pela presença masculina. E isto tem muito a ver também com os nossos sistemas de educação, que desde muito cedo ditam o que é que uma menina pode ou deve fazer e o que um menino pode ou não fazer. E esta questão da representatividade é muito importante, celebrar as mulheres na ciência, inspirar as novas gerações de meninas a considerarem uma carreira em ciência. E isto é importante também por uma questão de diversidade. Quanto mais cabeças diferentes tivermos a pensar nas mais diversas ciências, melhores soluções conseguimos encontrar para os problemas que temos pela frente. Em Portugal, a assimetria é menos acentuada do que noutros países e, por exemplo, as portuguesas representam mais de metade das pessoas diplomadas em ciências, matemática e informática. De Lisboa, Luís Guita, para RFI. Aqui em França, no terceiro e último dia da Cimeira dos Oceanos que decorreu em Brest, os dirigentes políticos acordaram avançar nos tratados mundiais sobre o alto mar e contra a poluição provocada pelo plástico. A participar no evento estava o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, que no final de junho recebe a Cimeira da ONU sobre os oceanos em Lisboa, um encontro que tem como anfitrião Portugal e o Quénia. Em francês, Marcelo Rebelo de Sousa explicou o porquê da capital portuguesa ter sido escolhida para este evento. E porquê Lisbonne? Porquê Portugal? Porquê Lisboa e porquê Portugal? Porque para nós o oceano é independência e identidade. A ponte entre cultura, civilização e o continente é a comunidade dos países da língua portuguesa, que são todos estados costeiros. Em todos os oceanos, é também pelo facto de Portugal possuir metade da zona económica exclusiva da União Europeia, se considerarmos o espaço adjacente à União. E também temos a mais vasta zona de proteção total do Atlântico Norte, nas Ilhas Selvagens. Também, como vocês, porque queremos ir mais além e passar os 30% de áreas marinhas protegidas antes de 2030. Não apenas os 30%, mas proteger mais que isso. De proteger plus que ça. Era o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, com tradução de Miguel Martins. Refira-se que o chefe de Estado português está a efetuar uma visita oficial aqui em França por ocasião do lançamento oficial este fim de semana da temporada cultural Portugal-França 2022. Marcelo da Cultural Portugal-França 2022. Marcelo Rebelo de Sousa deve ser recebido hoje num jantar oferecido pelo presidente francês no Palácio do Eliseu, aqui em Paris. Este é o fim do segundo e último noticiário do dia. A informação continua amanhã.